da gente desenvolver a mentalidade de filho. Diga isso comigo, a mentalidade de filho de Deus precisa ser desenvolvida. Lucas capítulo 15, e eu quero ler o menor desses versículos do capítulo inteiro, para ter como base o que vamos falar aqui. Lucas capítulo 15, versículo de número 11. Estamos diante da parábola do filho pródigo, um texto muito conhecido, muito lido, muito pregado, e isso facilita muito a nosso compartilhamento, porque a gente não precisa entrar nos detalhes e apenas trazer as aplicações práticas dessa parábola para as nossas vidas. O versículo 11, você pode ler na conta do 3? 1, 2, 3. Você pode ler mais uma vez? 1, 2, 3. O texto sagrado começa com Jesus dando introdução à parábola, e nessa introdução Jesus diz que certo homem tinha 2 filhos. Esse detalhe é muito importante, obrigado Edmilson, porque ele não fala que esse homem tinha um filho e um escravo. A palavra diz que ele tinha 2 filhos. Dá-se a entender que eles não eram gêmeos, um nasceu primeiro, o outro nasceu depois, porque na própria parábola, um é descrito como irmão mais velho e outro é descrito como irmão mais novo. Dá-se a entender que não eram gêmeos, mas eram 2 filhos. Não era um filho e um escravo, eram 2 filhos. Esses 2 filhos, eles vão representar para nós 2 mentalidades diferentes, ou seja, 2 maneiras de pensar muito diferentes. Pode baixar um pouquinho o meu microfone? Um dos filhos, ele realmente se relacionava com esse pai, como se fosse filho. Um dos filhos, ele não apenas tinha aquele homem como fonte de provisão, ele não tinha aquele homem apenas como o seu cuidador, ele tinha aquele homem como seu pai. E esse filho tinha relacionamento, diga comigo, relacionamento, diga comigo, intimidade, diga comigo, herança. É isso que filhos de verdade sabem que tem do seu pai. Todo filho de verdade sabe que ele precisa nutrir relacionamento. Esse relacionamento precisa ser íntimo, e ele sabe que como consequência disso, o seu pai vai entregar para ele herança. Não é o oposto. Nós vivemos numa sociedade altamente distorcida. Eu conheço a história de filhos que começaram a se relacionar com seus pais, sabe por quê? Porque os pais estavam à beira da morte e eles queriam acessar a herança do pai. Eu conheço história de famílias assim, que os filhos só se interessaram pelo pai quando o pai estava à beira da morte para tomar posse da herança. Não é isso que Jesus ensina aqui. A herança de um filho é resultado de um relacionamento íntimo que ele possui com o seu pai. Então um filho tinha essa mentalidade, o outro filho tinha uma mentalidade de escravo. E escravo, ele se relaciona com o pai por merecimento, por medo da punição e para cumprir obrigações. Diga isso comigo: merecimento, punição, obrigação. Em outras palavras, um escravo, ele se relaciona com seu tutor, não porque ele ama o tutor. Um escravo se relaciona com seu tutor
porque ele sabe que se ele merecer e fizer tudo certinho, aquela pessoa vai fazer o quê? Recompensar ele. Um escravo se relaciona com seu tutor porque ele tem medo da punição, porque já que não é um pai e é um tutor, essa pessoa com mentalidade escrava tem medo, porque a qualquer momento pode surgir uma punição. E em terceiro lugar, ele se relaciona com o tutor por causa de obrigações a serem cumpridas. Então veja, o filho mais novo tinha uma mentalidade de filho. O filho mais velho tinha uma mentalidade de escravo. E esses dois filhos, eles falam muito de quem nós somos, diante do nosso relacionamento com Deus. A pergunta é muito simples e você vai entender o objetivo dessa ministração. Diante de Deus, no nosso relacionamento com Ele, nós nos relacionamos como filhos ou como escravos? Quem somos nós? A gente se relaciona com Deus, achando que se fizermos tudo certinho e andarmos na linha, Ele vai nos recompensar? Nós nos relacionamos com Deus por medo da punição, até porque quem não andar na linha vai para o inferno. Nós nos relacionamos com Deus baseado nas obrigações que temos que cumprir, porque se não cumprirmos as obrigações, esse Deus libera sobre nós punição. Como a gente se relaciona com Deus? Na mentalidade de filho ou na mentalidade de escravo? Deixa eu aprofundar isso aqui para você. Abre comigo Gálatas capítulo 4. E eu quero mostrar a vocês o quanto que Paulo entendia muito bem a diferença entre um filho e entre um escravo. Gálatas capítulo 4, verso 1 a 7, diz a palavra: pois que todo o tempo que o herdeiro é menino, ou seja, que o herdeiro não amadureceu, ele nada difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado por quem, gente? Pelo Pai. Assim também somos nós. Olha o 3. Quando éramos meninos, enquanto não amadurecemos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ou seja, dos principados, das potestades espirituais que regiam e governavam o mundo. No versículo 4, Paulo vai dizer o seguinte: mas vindo a plenitude do tempo, ou o tempo determinado por Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos o que, gente? Adoção de filhos. E porque somos filhos, veja isso, e porque somos filhos, não é porque somos escravos, e porque somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o que, gente? O Espírito do seu Filho. E por causa do Espírito Santo que está em nossos corações, nós podemos olhar para Deus e se reportar a Deus como nosso papai, paizinho querido, como nosso Abba Pai. Porque Deus enviou o seu Espírito nos nossos corações, e Deus só envia o Espírito naqueles que são filhos. Porque escravo não recebe o Espírito Santo. Escravos não recebem o Espírito do Senhor. Quem recebe? Quem foi adotado, quem é filho de Deus. Versículo 7. Assim, já não é mais escravo, mas nós somos o que, gente? Filho. E se somos filhos, a gente vai se relacionar com Ele,
Esse relacionamento vai ser de forma íntima, e relacionamento de forma íntima produz em nós uma condição para sermos o que, igreja? Herdeiros. Perceba, não é um relacionamento utilitarista. Paulo não está dizendo assim, Cicinho, ande na linha, faça tudo certinho, cumpra todas as obrigações, e aí sim você vai ser um herdeiro. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o oposto. A Bíblia diz, se relacione com Deus de forma íntima, você vai receber o Espírito Santo no seu coração, e esse Espírito Santo vai fazer você ter uma proximidade de Deus, vai chamá-lo de paizinho querido, e por causa disso, como consequência disso, você se torna um herdeiro. Deus te coloca no testamento dele. Eita! Imagina o testamento de Deus, irmãos. Imagine as heranças de Deus, o quanto de herança que Deus carrega. Ele é o Senhor de tudo, Ele é o dono do universo, Ele é o dono de tudo, e Ele chama filhos para que sejam herdeiros. Só que veja, é necessário a gente diferenciar. Então, voltando comigo lá em Lucas 15, eu gostaria que você visse algumas marcas de uma mentalidade de um escravo e algumas marcas de uma mentalidade de filho. Entrar. Uma marca de uma pessoa rica poderia ter uma opinião sobre o mais novo, mas ele deveria aprender a lidar com a sua opinião contrária. Irmãos, preste atenção nisso. Nós estamos caminhando para uma sociedade
tão adoecida que as pessoas não sabem lidar com quem pensa diferente delas. A sociedade, as ideologias, as manipulações estão acontecendo de tal maneira de nos tornar tão rígidos, a ponto de que se alguém pensar diferente de nós já arriscamos aquela pessoa da nossa agenda de telefone. Eu já não quero papo. Não preciso nem falar nada. Quantas famílias estão divididas por causa da última eleição? Quantas pessoas que têm o mesmo sangue e hoje sequer olham na cara, quando se olham, olham com um olhar de ódio, uma para a outra, porque ficaram rígidas, inflexíveis, porque não sabe lidar com o oposto, não sabe lidar com quem pensa o contrário, não sabe abraçar o diferente. E não na teoria, viu, irmão? Porque tem muita teoria bonitinha, floridinha aí, dizendo, temos que abraçar o diferente. Mas na prática odeia o diferente. Eu estou falando abraçar na prática, acolher na prática, e não no discurso. No discurso tem muito discursinho lindo aí. Agora eu quero ver na prática. Eu quero ver no dia a dia. Então, por causa da rigidez do pensamento, muitas pessoas alimentam isso e elas desenvolvem essa mentalidade de escravos. Jesus e os apóstolos não tinham dificuldade nenhuma em lidar com o diferente. Jesus e os apóstolos tiveram que lidar com prostitutas, com ladrões, com políticos corruptos, com rebeldes, com religiosos. Eles não tinham problema nenhum. Pelo contrário, eles eram instrumentos de Deus para testemunhar na vida dessas pessoas. Então a gente percebe que eles não tinham dificuldade em lidar com o diferente. Por quê? O foco deles eram questões essenciais à fé. Olha o que Paulo disse sobre isso, irmão. Enquanto você acha, abre comigo Filipenses 3,15, enquanto você acha, diga assim comigo, eu preciso aprender, pelo Espírito Santo, a lidar, diga de novo, a lidar com quem pensa diferente de mim. Você diz amém? Isso é amadurecimento, irmão. Maduros sabem lidar com quem pensa diferente dele. Pessoas maduras sabem. Filipenses 3,15. Por isso, todos quantos já somos o quê? Sabe o que significa a palavra perfeito nesse contexto? Maduro. Todos quantos nós já somos maduros, a gente deve sentir o quê? O mesmo. Paulo está dizendo assim, todo cristão maduro, quando o assunto é Jesus Cristo, ele deve pensar a mesma coisa, ele deve sentir a mesma coisa, ele deve falar a mesma coisa, em torno de Jesus. Agora veja, a sequência do versículo vai mostrar que ele não risca quem pensa diferente. Olha o que Paulo vai dizer. E se, versículo 15 ainda, isso, obrigado. E se vocês sentem alguma coisa de outra maneira, eu risco vocês do meu relacionamento. É isso que está aí? Não, né? O que Paulo fazia? Irmãos, eu vou orar por você. Em algum momento Deus vai te revelar. Olha que coisa linda. Em algum momento Deus vai te mostrar. Que cristão maduro. Que cristão maduro era Paulo. Ah, pensa diferente. Tudo bem, eu vou orar. E em algum momento Deus vai revelar. Então, a primeira marca de uma mentalidade de escravo é a rigidez de pensamento. Segunda marca, a ausência de intimidade. Como a gente colocou aqui, o filho mais velho não se importava com a opinião do pai.
E quando ele volta para casa e ouve a dança, ouve as músicas, o filho mais velho, ele vai se dirigir a um servo. Olha o que diz o verso 26 de Lucas 15. Ele vai perguntar, não é para o pai, ele vai perguntar para um servo. Você pode ler? 1, 2, 3. A festa era promovida por quem, igreja? Pelo pai. O que o servo sabe da festa? Mas por que ele não foi perguntar para o pai? Ah, porque ele tinha um problema de relacionamento. Porque ele estava de mal com o pai. Porque ele estava contrariado com o pai. Aí é mais fácil pegar um servo na esquina e dizer: ei rapaz, que bagunça é essa aqui? Eu saio para trabalhar cedo, não tem nenhuma festa agendada hoje em casa, eu volto e está essa bagunça. Ele chama um dos servos e pergunta, verso 26, o que é aquilo? A religiosidade, ela tira o prazer da conexão e da intimidade com. A religiosidade produz um sentimento de orfandade. Esse filho era mais velho, irmão, mas estava se sentindo órfão. Estava agindo como um filho órfão. O verso 27 diz assim: o servo responde para o filho mais velho: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O servo começa a justificar o porquê o pai fez a festa. Como é que acontece, irmão, uma festa dentro da minha casa? Eu fico imaginando, tá? Deixa eu conjecturar, que eu gosto de trazer a situação para perto de nós, né? Eu chego hoje à noite em casa, depois do culto, aí a Nádia sobe primeiro com o Pedro para casa, e eu vou lá manobrar o carro. Manobra o carro, é o que a gente faz toda vez que chegamos juntos. Aí depois eu subo. Quando eu abro a porta, aparece uma festa. Surpresa! Oi. Eu vou ter um negócio do coração, Nádia. Faz isso comigo não, meu bem. Ela é tão sábia que ela nunca fez, irmão. Porque ela sabe como eu fico em choque, eu não sei como reagir. Então, como é que acontece uma festa na minha casa, irmão, e eu não sei? Aí você pode pensar: pastor, pode acontecer uma festa ou surpresa, ou pode acontecer uma festa e você não está sabendo, porque o seu relacionamento está prejudicado. A festa acontece e o filho não sabe. O que acontece ali, esse filho não toma ciência. Eu, se fosse esse servo, eu perguntava: rapaz, o filho mais velho é você, não sou eu não. Vá lá perguntar para o seu pai. Vá lá perguntar para ele, não pergunta para mim não. Eu não tenho que te dar satisfação. Mas esse filho mais velho demonstra que o relacionamento com o pai estava rompido, estava prejudicado. Se você dissesse assim para mim: pastor, dá um novo título para essa parábola, eu ia chamar a parábola dos 2 filhos perdidos. Sabe por quê? O pródigo, o mais velho, estava tão perdido quanto o pródigo. Os dois estavam perdidos. É fácil a gente olhar para o pródigo e dizer: desperdiçou os bens, fez o que era errado. Mas os 2 filhos estavam perdidos. A diferença é que um saiu de casa e o outro ficou. Mas os 2 estavam perdidos. Jesus ensinou que a nossa intimidade com o Pai, ela precisa ser desenvolvida. Jesus disse que nós precisamos orar ao Pai Nosso. Olha a intimidade. Jesus ensinou que nós precisamos crer que o Pai Celestial nos dará coisas boas. Jesus nos ensinou que os verdadeiros adoradores vão adorar quem, gente? O Pai, em espírito e em... Por
que Jesus não disse assim: os verdadeiros adoradores vão adorar ao Todo-Poderoso? Por que ele não disse isso? Porque, irmãos, a verdadeira adoração só flui numa sintonia de conexão íntima com o Pai. Precisa ser íntimo. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade. Terceira marca de uma mentalidade religiosa, uma mentalidade de escravo, é a ausência de alegria. Esse filho não se alegrava com absolutamente nada. Esse filho estava aborrecido, estava triste, estava contrariado. Estava completamente contaminado por uma indignação, por um ódio com relação ao seu irmão. Quarta característica de uma mentalidade de escravo é a dureza de coração. O verso 28 de Lucas 15 diz que ele se indignou e não queria entrar, e o pai insistia com ele. Olha que coisa interessante. O pai insistia com ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pai revela o seu coração amoroso para aquele filho. O pai em todo o tempo está dizendo para aquele filho: filho, reveja o que você está pensando. Ele é seu irmão. Filho, muda o seu comportamento. Voltou, aquele pai insistia com o filho, mas mesmo assim, ele não voltava atrás. Eu quero lembrar a vocês que a dureza de coração, ela impede a gente de se relacionar de forma íntima e próxima com Deus. Tem uma frase de um pastor chamado Ziel Machado, e Ziel Machado diz o seguinte: quem chama Deus de pai, não tem o direito de escolher quem é irmão. Eu vou repetir: quem chama Deus de pai, não tem direito de escolher quem é o irmão. Eu sou irmão do meio de 3 irmãos. Pergunta para mim se eu escolhi quem era meu irmão. Não escolhi. Porque se somos irmãos, subentende-se que algo maior, uma força maior foi envolvida nesse laço. Então quem chama Deus de pai, não tem direito nenhum de escolher quem é o irmão. Então o irmão pode ser a pessoa que você mais rejeita, mas ele é irmão. E isso precisa ficar claro para nós. Essa dureza de coração precisa ser vencida. Pastor, tá bom, já entendi. Uma mentalidade escrava tem algumas marcas. E a mentalidade de filho? Quem tem a mentalidade de filho tem outras marcas. A mentalidade de filho, em primeiro lugar, sabe ou reconhece que Deus é pai. Então, primeiro ponto, reconhece que Deus é pai, ou ele sabe que tem um pai. O filho mais novo, ele se dirige em todo o momento ao pai. Ele não pergunta para um servo. E quem estava na condição mais humilhante, mais vergonhosa? O filho mais novo ou o mais velho? O mais novo. E o mais novo não vai perguntar para um funcionário do pai. Ele vai direto na fonte. Direto na fonte. Então, quem tem uma mentalidade de filho sabe que tem o pai. Verso 17 de Lucas 15, rapidamente vai dizer: e caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai? Quantos trabalhadores de quem? Verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Verso 21: e o filho lhe disse o quê? Pai, eu pequei. Em todo o tempo o filho mais novo está insistindo: pai, o senhor é meu pai. Eu pequei, mas o senhor continua sendo meu pai. Eu pequei, mas eu continuo sendo seu filho.
Eu pequei, mas eu reconheço que o Senhor não me riscou, o Senhor não me deserdou, o Senhor não me rejeitou, o Senhor continua sendo o meu Pai. Como a gente enxerga Deus e como a gente se relaciona com Ele, igreja? Nós pertencemos àquele grupo que acha que quando pecamos, o Pai já riscou o nosso nome do livro da vida? Nós pertencemos àquele grupo que acha que quando alguém peca, já está sentenciado ao inferno? Ou nós somos daquele grupo que conhece a palavra de Deus e sabe que não são as nossas obras ou os nossos méritos que nos tornam salvos, mas a grandiosa graça de Deus? Quem nós somos quando nos relacionamos com o Pai? Então, em primeiro lugar, a mentalidade de filho sabe que tem um pai. Em segundo lugar, o filho sabe que é herdeiro. Eu não vou insistir nisso. Herança é resultado de relacionamento íntimo. Filhos que procuram herança sem relacionamento íntimo, isso é uma aberração. Isso é uma distorção. Filho tem direito por causa do relacionamento. Contato. Esse filho, ele pede herança. Ele sabia que tudo que era do pai pertencia para ele. Tudo que era do pai pertencia a ele. Eu gosto muito de conversar com os pais, e principalmente os pais que educam seus filhos, dizendo assim: filhão, essa aqui é a nossa casa. Filhão, esse aqui é o nosso carro. Filhão, essa aqui é a nossa poupança. Sabe por quê? Pais que se relacionam assim com o filho, estão fortalecendo a identidade de que o filho é participante. Eles estão fortalecendo a identidade do filho, afirmando os filhos e dizendo para o filho: está vendo tudo isso aqui, filho? Isso aqui é nosso. Nosso. Muito diferente de uma outra postura, que acha que o recurso é seu, a casa é sua, porque fui eu que paguei, porque fui eu que quitei o carro, porque fui eu. Não, em família não tem isso não. Quer fortalecer a identidade de filhos? Diga: é nosso. E esse filho sabia que tudo que o pai possuía era dele. Como filhos de Deus, a gente se sente herdeiro de tudo. Olha o que a palavra diz em Romanos 8,17. E se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, é certo também que com Ele a gente vai ser o que, irmãos? Glorificados. A herança de Cristo é a herança da igreja. A autoridade de Cristo é a autoridade da igreja. Cristo é o cabeça do corpo que é a igreja. E por isso, na mesma autoridade, na mesma herança que Ele possui, nós também possuímos. Isso é posicionamento. Isto é posicionamento. Em terceiro lugar, um filho, pessoas que possuem mentalidade de filho, sabem que são livres. Olha o que diz o versículo de número 13. Lucas 15, verso 13. Você pode ler? 1, 2, 3. Ah, não dá ainda. Eu já ia tomar minha água, gente. Obrigado. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Parou. O filho mais novo ajuntou tudo e fez o quê? Fez o quê, irmãos?
só parte quem é livre. Sabe o que esse pai está dizendo para o filho? Filho, eu não vou impedir a sua partida. Eu não vou te segurar aqui. Já viu aqueles pais que dizem, só debaixo do meu cadáver? Irmão, quer partir? Parte. É por falta de tchau? Tchau, vai na paz. Abençoe. Abençoe. Não amaldiçoe. Tchau. Pais seguros, pais maduros, pais confiantes que sabem que cumprir o seu papel não segura filho, deixa o filho voar. Pastor, e se voar e cair e quebrar a cara? Abre o bração de pai bem aberto e fica na porta da casa esperando. Quando voltar, você pega, puxa, dá um cheiro no cangote e diz, filho, eu estava esperando você voltar. Isso é pai maduro, irmão. Agora tem umas qualidades de pai que só debaixo do meu cadáver você vai fazer. Ô gente, não dá. Não dá. Esse pai, ele tinha certeza do papel que ele cumpriu na vida do filho. Ele disse, pode ir. Não vou te segurar, você é livre. O relacionamento com Cristo promove a liberdade e não a escravidão. O pai respeitou a decisão do filho. Por que o Senhor não impediu que ele tomasse essa decisão? Por que esse pai não impediu? Porque aquele pai sabia que o filho tinha sido educado livre. O pai não impede a gente de fazer nada. Sabe por quê? Ele nos gerou livres. Você está achando que Deus vai meter a mão no seu peito e te proibir? Não faça isso, porque você vai para o inferno. Esquece, esse não é o Deus da Bíblia, irmão. Você viu isso em um filme, em um conto, em uma fábula. Deus da Bíblia não é assim. Quer fazer, filho? Vai lá. Vai lá. Sabe o que a gente tem aprendido como líderes aqui nesta casa? Duas coisas muito importantes que eu gostaria que você carregasse no seu coração. Primeiro, o principal papel de um líder cristão é inspirar pelo modelo e não manipular pelo controle. Um líder inspira, não manipula. Segunda coisa, nós estamos aprendendo como líderes aqui que a gente lidera pessoas livres. Só que o nosso papel é despertar a consciência nas pessoas. Essa sua escolha é correta? Essa sua escolha agrada a Deus? Essa sua escolha é a vontade de Deus? É isso que nós estamos aprendendo semana após semana aqui no CR. A criar nas pessoas um senso de autorresponsabilidade. Eu sou livre, mas eu posso escolher errado e quebrar minha cara por causa da minha liberdade. Não é melhor escolher certo? Não é mais fácil escolher as coisas corretas? Em quarto e último lugar, o filho, ele é passível de erros. Irmão, uma das coisas que entristece muito o meu coração quando eu ouço é alguém que pega uma falha de um filho de Deus, e aí a pessoa olha para uma falha de um filho de Deus e diz assim, não é crente? Olha aí, é crente que está fazendo isso. Como se o crente não errasse, sabe? Como se a pessoa que fala isso não errasse. Esse senso de acusação, esse senso de julgamento, essa falta de paciência, essa falta de misericórdia, essa falta de compaixão. Parece que nós estamos esperando as pessoas errarem para pegarmos 10 pedras e tacar nas pessoas. Quanto mais eu conheço Jesus, menos vontade eu tenho de condenar as pessoas.
Quanto mais a gente conhece Jesus, irmão, menos vontade eu tenho de apontar os erros dos outros. Esse é o Evangelho. Alguém diz assim: não, você aceitou Jesus, então agora você perde o direito de errar. Parece que é isso. Parece que o apelo é feito para dizer assim: ó, você aceitou Jesus agora, hein? Agora você perdeu o direito de errar. E não é isso que a Bíblia diz, irmão. Filhos de Deus erram. Só que o erro deles não é um erro consciente, não é um erro planejado, não é um erro malicioso, não é um erro dissimulado. Eu vou errar porque Deus me perdoa. Não, o erro acontece como um acidente de percurso. Eu dirigi 315 quilômetros de Matão até aqui hoje. Eu não dirigi para me acidentar, mas poderia acontecer no meio do caminho um acidente. Joed testemunhou aqui domingo passado, aconteceu um acidente. Ninguém espera um acidente. Acontece. O erro de um filho de Deus tem que ser encarado dessa forma, irmãos. Não dizendo, agora é crente, não erra. Olha que absurdo. Não, irmão, somos filhos de Deus. Eu quero terminar e orar com vocês, dizendo 3 coisas importantes. Um filho de Deus tem um coração contrito. Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Número 2, um filho de Deus sabe que o Pai reconhece a sua estrutura. O Salmo 103 e verso 14 diz que Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. E em terceiro e último lugar, um filho de Deus sabe que não está isento de falhar. Não está isento de falhar. Eu vou repetir isso. Um filho de Deus não está isento de falhar. Tome essa palavra não como justificativa para você sair daqui e errar. Tome esta palavra como gesto de amor do Pai misericordioso que nós servimos. Se você errou, diz a palavra. João escreveu dizendo: eu escrevo essas coisas para que vocês não errem, não pequem. Mas se alguém pecar, 1 João 2:1, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele perdoa pecados. O sacrifício de Jesus feito há mais de 2000 anos atrás é eficaz e poderoso para perdoar o teu pecado. Pastor, você fala isso porque você não sabe qual é o meu pecado. Pouco importa qual é o teu pecado. Pode ser um pecadinho, pode ser um pecadão. Quem cria a lista de pecado mais grave ou menos grave são religiosos. Nós não estamos aqui para te condenar, nós estamos aqui para afirmar: o sangue de Jesus perdoa qualquer tipo de pecado. Para isso se arrependa, para isso se volte para Ele, para isso reconheça que você precisa desenvolver uma mentalidade de filho e não de escravo. Filhos de Deus, é isso que nós somos, e é isso que nós precisamos crescer, amadurecer como filhos de Deus. Eu quero orar com você, se coloque de pé. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração. E se você é alguém que entrou aqui com algum peso, alguma culpa, alguma sentença, por causa de algum pecado, algum erro que você cometeu, primeira oração que eu gostaria que você fizesse agora: reconheça isso diante de Deus. Diga: Senhor, eu pequei. Diga isso para Jesus. Ele está disposto a perdoar os nossos pecados. Ele está disposto a perdoar todas as nossas falhas. Vamos orar por isso. Pai, nós queremos buscar a Tua face.
Nós queremos reconhecer a verdade da sua palavra. Nós queremos reconhecer que se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade não está conosco. Pai, nós queremos reconhecer que falhamos por atitudes, por palavras, por pensamentos e por sentimentos. Não há um justo sequer. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E nós nos colocamos aqui nessa noite como alguém que falha, como alguém que erra, mas como alguém que conhece a tua misericórdia. Ó Deus, a tua palavra diz que tu és grandioso em perdoar. Tu conheces a nossa estrutura, tu sabes que somos pó, e nós queremos nessa noite, Pai, rejeitar a mentalidade de escravos, uma mentalidade que faz crer que nós só devemos nos relacionar contigo quando não falhamos, quando não erramos, quando andamos completamente na linha. Pai, nós rejeitamos essa mentalidade nessa noite, e como filhos mais novos, nos aproximamos da tua presença e dizemos: Pai, pecamos contra ti, pecamos contra os céus, não somos dignos de ser chamados teus filhos, mas sabemos que contigo está o perdão, Senhor. Por isso tu és temido, contigo está o perdão, e nós pedimos: perdoa-nos nessa noite, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as atitudes pecaminosas, perdoa, Senhor, os pensamentos e sentimentos pecaminosos. Os sacrifícios para o Senhor são coração quebrantado e contrito, Pai. E é com esse coração que nós vamos a Ti, clamando pelo Teu perdão, clamando pela Tua misericórdia. Nós também, Pai, pedimos nessa hora, para que a nossa mentalidade de filhos de Deus seja renovada nessa noite. Que a nossa mentalidade, não de escravos, mas de filhos, seja renovada, seja fortalecida, seja desenvolvida, seja aperfeiçoada nessa noite. Pedimos, Senhor, derrama sobre nós uma visão integral do que é ser filhos de Deus, uma visão que não é parcial, uma visão que não é curta, restrita, mas uma visão expandida, Senhor, da paternidade Tua sobre nós. Pai, nós como igreja abrimos o nosso coração e recebemos todo o aperfeiçoamento, todo o amadurecimento, como filhos maduros, como filhos que manifestam a glória do Senhor, como filhos que estão sendo preparados para se tornarem pais maduros. Filhos maduros serão pais maduros, e nós queremos isto, Pai, queremos pedir: toca-nos com Teu poder, toca-nos com a Tua presença, e nos dá um coração disposto ao processo de amadurecimento, Senhor. Eu peço isso nessa noite, eu peço isso sobre a Tua igreja, sobre o Teu corpo, sobre todos nós. Igreja, se você pode, erga suas mãos e comece a agradecer ao Senhor, comece a agradecer ao Pai de amor. Solte aí palavras de gratidão, solte aí palavras de intimidade, solte aí palavras de conexão. Se reporte ao teu Pai, não se reporte a outro servo. Não pergunte para um outro servo o que está acontecendo na casa. Vai ao Pai, vai ao Pai e pergunta para Ele: Pai,
Que som é esse? Pai, que festa é essa? Eu ainda estou fora, mas eu quero estar dentro, Pai. Eu quero estar dentro, Pai. Eu quero me alegrar com meus irmãos que estão se alegrando. Eu quero celebrar com meus irmãos que estão celebrando. Vamos, igreja. Vamos, igreja, entre na festa. Vamos, pare de perguntar para outros servos. Vamos, pare de perguntar para outros servos. Entre na casa. Entre diante do Pai. Se reporte ao Pai.